Da capacidade deles, da habilidade deles, da experiência deles, dependiam de alguém que não estava lá lutando, mas estava lá no monte olhando, e os braços dele davam um sinal para o poder de Deus. Deus intervia cada vez que os braços de Moisés sustentavam. Assim, pega os seus braços assim, levanta comigo assim, olha. Cada vez que os braços de Moisés se erguiam, o que acontecia, gente? O povo vencia. Mas pesados, quando os braços caíam, o povo então perdia os limites. Mas você é homem, você é um ser humano, como Moisés era homem, como Eliseu era homem, como Elias era homem. A Bíblia vai dizer homem como nós somos, e nós temos os nossos limites. O nosso Deus foi maior que Sansão. Sansão está preso, está cego, ele não tem força para mais nada. E começaram a celebrar. Bala aquele lugar, e o nome de Deus é glorificado. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a bênção de Deus não depende de tradição humana. A bênção de Deus não depende de tradição religiosa. A bênção de Deus não depende de homem. A bênção de Deus não depende de pai, filho, irmão e irmã. A bênção de Deus é produto da autonomia de Deus, da soberania de Deus. Eu quero convidar você, deixa eu só fazer uma conexão aqui para me ajudar. Eu quero convidar você a uma reflexão nessa noite. É a minha última palavra aqui nesse evento. E eu trouxe uma palavra especial para o seu coração. E é o seguinte, eu cheguei aqui no Japão, pastor Haroldo, assim, a gentileza, a grande gentileza de me levar em vários lugares para conhecer o Japão. Teve um momento muito especial entre eu e ele, de ministração, de aconselhamento, de mentoria, de discipulado. E eu cheguei aqui, já ministrando a palavra. Ontem ministrei a palavra 2 vezes, hoje já ministrei uma vez, vou ministrar aqui a última vez e vou embora amanhã, vou embora depois de amanhã, volto para os Estados Unidos. Agora era para vocês falarem assim, deixa eu falar de novo. Então, eu ministrei ontem a palavra de Deus 2 vezes, meus irmãos, 2 vezes. Aí já ministrei hoje uma vez, vou ministrar agora, e depois de amanhã eu volto. Eu também vou sentir muita falta do meu. Dá só um minutinho aqui, que deu uma falha aqui no meu sistema, e eu preciso dele aqui para me orientar, inclusive com relação ao tempo que nós temos hoje aqui. Só um minutinho, tenha paciência. A tecnologia às vezes não ajuda, né? A maior parte das vezes ela ajuda, mas às vezes não ajuda. Vamos lá, pensar que o caminho mais fácil. Ok, está ali. Lá. Volta aqui. Pronto, estamos aqui. Muito bem. Na palavra de Deus, nós temos a revelação de Deus. Deus se revela. O Deus que temos na Bíblia é o Deus que se comunica conosco, se revela a nós. A palavra revelação é uma palavra muito especial na Bíblia, porque ela trata no Antigo Testamento de uma palavra hebraica, que é a palavra gala ou galá. O que é o galá no Antigo Testamento? É o momento quando uma coisa que está encoberta, sabe, uma coisa que está tapada com uma coberta, você tira a coberta e todo mundo pode ver o que está ali embaixo. Entende? Esse tirar a coberta para ver o que estava escondido, isso é o galá no hebraico. E lá no Novo Testamento nós temos a palavra apocalipse, ou apocalipsis, que é aquele momento no teatro do grego, quando você entra no teatro, a cortina está fechada, você não sabe o que está atrás da cortina. Mas o Apocalipse no teatro grego é quando a cortina se abre. E depois que a cortina se abre, você passa a conhecer o que estava atrás da cortina. Esse é o Apocalipse, o Apocalipse. Então, isso é revelação. É Deus abrindo a cortina para você vê-lo, para você conhecê-lo, para Ele revelar a vontade dEle para você. Na Bíblia, nós encontramos o registro da revelação de Deus. Fala comigo assim, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, diga, a Bíblia é o registro escrito da revelação de Deus. Então Deus providenciou esse registro.
e nós temos na palavra dele. Só, meus irmãos, que Deus se revela para toda a humanidade, mas Deus se revela para mim também. Deus se revela para você também. Deus se revela para você, para você, para você. Ele não se revela na massa. Ele não se revela só para o exército. Ele se revela para cada soldado do exército. Ele não se revela para a família. Ele se revela para cada membro da família. É o Deus que se revela para todo mundo, mas também é o Deus que se revela para cada um de nós. Ele se mostra. E na palavra de Deus nós vamos encontrar Deus se revelando, revelando a sua vontade, revelando o seu poder, revelando a sua glória, revelando a sua sabedoria, revelando a sua capacidade de agir, de intervir na história de diversas maneiras. Uma das maneiras muito interessantes que eu tenho descoberto na Bíblia, que Deus revela o seu poder, a sua capacidade de dar triunfo, de dar vitória, sabe? Deus revela na Bíblia como que Ele é poderoso, como que Ele age e ninguém impede, como que ninguém supera Deus na sua capacidade de agir, de operar milagres e maravilhas. Quando você menos espera, Deus entra na história e Deus entra de uma maneira muito interessante. Uma delas que eu quero destacar nessa noite, à luz da palavra de Deus, que eu vou mencionar para vocês, é Deus usando as pessoas e de um modo especial os braços das pessoas. Pode levantar seus braços aí? Pode levantar seus braços? Levante bem alto, o máximo que você puder. Tente pegar lá no teto, encostar lá no teto, encostar lá no teto. Tenta, lá no teto, tenta. Agora tenta encostar cada braço numa parede aqui, vai, cada braço numa parede. Tente pegar essas paredes, as duas paredes assim, ó. Pegue as duas paredes e junte as paredes lá no teto, assim, ó. Tente. Muito bem, obrigado. Olha, os nossos braços simbolizam o quê? O que você acha? Trabalho? Hein? Sua agir, vamos arregaçar as mangas, não é isso? Vamos trabalhar. Deus usou pessoas a partir dos braços dessas pessoas para revelar o poder dele na palavra. Eu não sei se você já atentou para isso. Deus usando pessoas a partir dos braços dessas pessoas para revelar o poder dele, a autoridade dele, o domínio dele, a autonomia dele, o modo como ele age e ninguém pode impedir. Quando Deus age, ninguém pode impedir. E ele vai usar pessoas. A primeira pessoa que eu trago aqui é aquela sobre a quem nós meditamos ontem. Quem foi? Moisés. Meus irmãos, quando vocês vão na Bíblia, em Êxodo capítulo 17, o povo de Israel está numa batalha, numa guerra contra os amalequitas. E acontece um fato interessante. O povo está guerreando contra os amalequitas. E a batalha está intensa. E a guerra está dura. E Moisés está olhando o povo guerreando. E diz a Bíblia, meus irmãos, a palavra do Senhor, no livro do Êxodo, capítulo 17, que aconteceu que quando Moisés levantava os braços dele, o povo de Israel vencia a batalha. Mas quando os braços de Moisés, pesados que eram, se cansavam e iam baixando, o povo começava a perder, os amalequitas começavam a ganhar. Então, não dependia da espada, da faca, não dependia da força dos guerreiros, não dependia da capacidade deles, da habilidade deles, da experiência deles, dependiam de alguém que não estava lá lutando, mas estava lá no monte olhando, e os braços dele davam um sinal para o poder de Deus. Deus intervia cada vez que os braços de Moisés sustentavam. Assim, pega os seus braços assim, levanta comigo assim, olha. Cada vez que os braços de Moisés se erguiam, o que acontecia, gente? O povo vencia. Mas pesados, quando os braços caíam, o povo então perdia. Então, dois homens, quem se lembra o nome deles? Dois homens, hein? Arão e Ur, pegaram uma pedra grande para que Moisés pudesse se assentar naquela pedra. Então, pegaram os braços de Moisés e cada um começou agora a segurar os braços de Moisés para que esses braços não caíssem e o povo pudesse ter a vitória. Então, em Moisés nós temos braços erguidos para que o povo tivesse a vitória.
E nós aprendemos algumas coisas muito interessantes com esses braços erguidos de Moisés. Nós aprendemos que a ação intercessória, a oração, é mais importante do que a guerra. Sabe, a gente vence qualquer guerra na vida com o joelho dobrado. A gente vence qualquer batalha na vida com a oração. Porque Deus não depende da minha força, da minha inteligência, e nem da sua força, nem da sua inteligência. Deus não depende da nossa experiência. Deus não depende do nosso diploma. Deus não depende de nós. Nós é que dependemos de Deus. Aleluia, Jesus. Nós aprendemos nesse episódio de Moisés que a liderança às vezes é pesada. Os braços dele às vezes não aguentavam ficar lá em cima. Moisés queria que o povo vencesse, Moisés queria que o povo ganhasse, mas às vezes, meus irmãos, obreiros de Deus, às vezes a liderança é pesada, você não consegue manter o ritmo, não consegue manter o mesmo nível, você vai se cansando. Ah, pastor, tem um problema, tem uma dificuldade, tem uma rebelião, alguém não está seguindo as instruções, alguém não está sendo submisso. Como às vezes liderar é pesado, como às vezes é pesado, e é muito importante eu e você sabermos que a liderança é importante, mas nós temos os nossos limites. Cada líder é importante, mas cada um de nós tem os seus limites. Moisés era um grande líder, mas até Moisés ficava com os braços pesados, mesmo sabendo que dos seus braços erguidos dependia a vitória na guerra contra os amalequitas, mas ele tinha os seus limites. Ei, se Moisés teve seus limites, eu não tenho os meus limites. Você não tem os seus limites. Sabia que você não é super-homem? Sabia que você não pode tudo? Sabia que você não é capaz de fazer tudo? Você tem limites e chega ao limite. E quando chega ao limite, não adianta você querer lutar, que só Deus é capaz de renovar as forças. Só Deus é capaz de amplificar ou ampliar os seus limites. Mas você é homem, você é um ser humano, como Moisés era homem, como Eliseu era homem, como Elias era homem. A Bíblia vai dizer homem como nós somos, e nós temos os nossos limites. Por que é importante a gente ter consciência como líderes dos nossos limites? Porque é exatamente quando vai chegando os nossos limites que Satanás investe pesado na nossa vida, porque ele sabe que nós estamos no nosso limite. E aí você não ora mais, você não tem mais tempo com a palavra, você tem tanto trabalho, corre de um lado, corre de outro, e você está agoniado, é tanta coisa nos seus ombros, você está sobrecarregado, e você vai dormir tarde da noite, você acorda de manhã, e você vai se sentindo cansado, e é quando você está cansado que vem a armadilha para derrubar você. Então, querido, Deus trouxe você aqui nessa escola de obreiros para ouvir o seguinte: não lute contra os seus limites. Respeite os seus limites e confie em Deus, porque você é limitado, mas Deus é ilimitado. Você só pode chegar até um ponto, mas Deus pode ir além. Na hora que você chegar no seu limite, confie no poder, na graça e na soberania de Deus. Eu não posso ir além, mas Deus pode. Eu não tenho condição de avançar mais, eu não tenho saúde, eu não tenho inteligência suficiente, eu não tenho capacidade, eu consegui chegar até aqui, mas a partir daqui é com Deus, Ele vai completar a obra dEle. Deus não quer que você lute contra os seus limites. A Bíblia diz: tudo quanto te vier às mãos para fazer, faça conforme as suas forças. Não é para ir além das forças, é para fazer no nível das forças. Você não pode ficar aquém das forças, deve dar o seu máximo, deve estar o seu melhor, mas Deus não quer que você vá além das forças. Ei, você está indo além das forças? Tem um ditado lá em Minas Gerais que diz assim: cuidado para você não queimar a vela dos dois lados. O que acontece quando você acende uma vela dos dois lados? Sabe o que acontece? Ela vai acabar rápido. Deus não quer que você acenda a vela dos dois lados. Deus quer que você vá fazendo a obra respeitando os seus limites. O limite da sua saúde, limite da sua capacidade, limite do seu poder. Porque onde para a minha capacidade, entra a capacidade de Deus. Onde para o que eu posso fazer, entra o que Deus pode fazer. E aí nós temos uma terceira lição. É que a liderança é feita em equipe. Naquele momento, quando houve uma percepção do cenário,
quando os líderes fizeram uma leitura da realidade e viram que a vitória do povo de Deus naquela batalha dependia dos braços erguidos de Moisés, logo houve uma ação coletiva, a equipe entrou em ação, um segura o braço esquerdo, outro segura o braço direito, e agora os braços de Moisés não vão mais descer. Olha, não vão descer não é porque não estão cansados, não vão descer não é porque Moisés era super-homem, não vão descer porque a equipe se reuniu e a equipe deu condições de trabalho, e por causa do trabalho em equipe, o povo venceu a guerra contra os amalequitas. Está trabalhando sozinho, líder? Está carregando tudo nas costas sozinho, líder? É hora de você aprender a lição da equipe, montar a equipe, coordenar a equipe, alinhar a equipe e trabalhar em equipe, porque se não tivesse uma equipe ali, os braços de Moisés não iam aguentar e o povo ia perder a batalha. Por que ia perder a batalha? Porque tinha um líder sozinho, era o grande Moisés, mas era sozinho. Era um homem muito poderoso, mas tinha limite. Ele não era Deus, ele não era semideus, ele não era um anjo, ele era o grande Moisés, mas era um ser humano que quando você levanta a mão, levanta o braço aí para mim, levante aí o braço. Quando você levanta o braço, tem gente que levantou até depressa demais. Ora, levanta o braço e deixa o braço levantado, sabe? E se eu pedir para você para deixar o braço levantado nas próximas 2 horas, você vai aguentar? Não tem guerra, você não está num calor intenso, você não está numa batalha, você não está sob tensão espiritual, não está sob tensão emocional, mas os seus braços não vão aguentar muito tempo. Sabe por quê? Porque você é limitado. Agora abaixa o braço só um pouquinho. Vamos fazer um exercício aqui? Fazer um exercício? Sim ou não? Sim. Algumas pessoas só levantam o braço. Só algumas pessoas. Vamos lá. Isso, algumas pessoas. Isso. Tá bom. Mais algumas aqui do lado de cá. Lado de cá ficou muito fraquinho. Isso, tá bom. Isso. Ok. Tá bom demais. Já gerou. Ok. Agora, vamos fazer um exercício aqui. Vamos levantar 2 pessoas ao lado de quem está com a mão levantada e vamos segurar a mão dela. Vamos lá, cada um levanta para segurar a mão. Levanta aí para segurar, levanta para segurar, levanta para segurar, levanta isso. Deixa nenhuma mão sozinha, não é isso? Aí, levanta aí, tá bom? Ótimo. Cada um ajude alguém, vai. Cada um, levante aí, ajude alguém. Segure a mão de alguém. Esse rapaz aqui, coitado. Isso, segura a mão dele. Lá atrás também. Tem alguém com a mão levantada aí, ninguém segurando. Aqui também. Levante a mão alguns aqui, por favor. Levante a mão alguns, alguém segura. Alguém sustenta aí, pastores, líderes, vamos lá. Opa! Agora você que está sentado aí com a mão levantada. Ficou mais simples, não, hein? Ficou mais fácil, não? Agora, pastor, pode pregar até meia-noite, pastor. A minha mão vai ficar levantada, pastor. Vai embora! Opa, obrigado. Vamos aplaudir todo mundo aí. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Sabe qual é a lição aqui, gente? Para que haja vitória, a mão do líder tem que estar levantada. Mas para que a mão do líder esteja levantada, ele precisa reconhecer os seus limites. E ele precisa trabalhar em equipe. Ele precisa ter a visão de trabalhar em equipe. O nome de Ur não entrou para a história como o nome de Moisés. O nome de Arão nunca chegou bem perto do que foi Moisés. Mas aquela batalha do povo de Deus contra os amalequitas só foi vitoriosa porque havia, além de Moisés, um Ur e um Arão. Sabe, às vezes você vai ser quem vai levantar os braços, e às vezes você vai ter que ser alguém que vai ajudar alguém a ficar com os braços erguidos. Você vai ter que vencer o orgulho, vai ter que vencer a soberba. Não, eu levantar para segurar o braço do pastor, não é nada, eu vou levantar os meus braços. Não. Às vezes Deus quer colocar você numa posição de quem vai erguer o braço, de quem vai liderar, de quem vai dar a visão. E às vezes Deus coloca você na posição de quem vai sustentar os braços. Não importa se você é o Ur, não importa se você é o Arão, não importa se você é o Moisés, não importa se você é o soldado, não importa se você é o comandante, o que importa é que você faz parte de uma equipe e o grande comandante é o nosso Senhor e Salvador, aleluia, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que vive e reina para sempre e que vai vir uma segunda vez aqui. Aleluia! Oh, glória a Deus! Agora venha comigo, meus irmãos,
para Juízes capítulo 16. Meus irmãos, Juízes capítulo 16, entra em cena um homem com muita força. O seu nome foi Sansão, e ele tinha muita força, mas também tinha um segredo. E por sua falha, por sua humanidade, pelo seu pecado, ele vai revelar o seu segredo, o segredo da sua força para a pessoa errada. Uma pessoa que haveria de traí-lo. E por causa da traição daquela pessoa, meus irmãos, os filisteus pegaram Sansão. Os filisteus não aguentavam com ele. Os filisteus não podiam com ele, porque ele era forte, porque ele tinha força. Deus estava com ele. Mas uma vez que ele foi traído por aquela mulher, você lembra o nome dela? Ei, isso aí. Quando aquela mulher traz Sansão, revela para os filisteus o segredo, eles cortam o quê? Cortam o cabelo de Sansão. E acaba a sua força. Eles prendem Sansão, meus irmãos. Diz o texto aí no livro de Juízes, que eles vazam os olhos de Sansão. Prendem Sansão e começam a celebrar. O nosso Deus, Deus com D minúsculo, o nosso Deus nos deu a vitória contra Sansão. O nosso Deus foi maior que Sansão. Sansão está preso, está cego, ele não tem força para mais nada. E começaram a celebrar. E diz o texto em Juízes que foi dado um grande banquete, uma festa, para celebrar. Olha, meus irmãos, o cenário. Eu queria que os irmãos entendessem o cenário, pensando nos dias de hoje. Um Deus com D minúsculo, um ídolo. E um povo que seguia esse ídolo começou a ser celebrado. Porque o homem de Deus foi traído. Perdeu a sua força. E no meio daquela celebração, no meio daquela festa, os líderes tiveram uma ideia. Vamos trazer Sansão para nos divertir um pouco. Traga Sansão lá para a gente ver, escarnecer dele. Deixa ele tonto, ele está cego, ele não sabe se vai para lá, se vem para cá. Aquele homem que matava todo mundo, que pegou ali uma queixada de jumento e matou pessoas. Aquele homem que era temido, que ninguém podia com ele, que todo mundo tinha medo dele. Deixa ele aqui para eles divertir a gente. E Sansão foi trazido para divertir. E enquanto ele vinha, os homens vinham guiando, vai por aqui, ele fala assim, por favor, me deixe lá perto da pilastra, me deixe encostar naquela pilastra. E ele amarra, e diz a Bíblia, meus irmãos, que os braços de Sansão abraçam aquelas pilastras centrais. São os braços que abraçam a pilastra central. E o texto em Juízes vai dizer que Sansão fez uma oração. Eu não sei se você já fez essa oração, mas eu vou dizer para os meus amigos aqui que estão comigo, e vou dizer para os irmãos diante de Deus, que eu já fiz essa oração. Sabe qual foi a oração de Sansão? Senhor, só mais uma vez, Senhor. Mais uma vez, Senhor. Eu sei que eu estou cego. Eu sei que eu estou amarrado com essas correntes. Mas eu quero pedir ao Senhor que mais uma vez me dê força. Não importa que eu morra aqui, mas exalta através da vida do teu filho o teu nome. E mostra para esse ídolo e para esses idólatras, esses escarnecedores, que é Deus do céu. E os braços de Sansão abraçam aquela pilastra. E Deus faz mais uma vez, e vai dizer o texto bíblico, que mais ele matou na sua morte do que durante toda a sua vida, porque ele abraçou a pilastra central com os seus braços. Eu não sei em que momento está a sua vida, eu não sei em que ponto está a sua liderança. Eu não sei se você está se sentindo cego, está se sentindo sem saber para onde vai, porque a cegueira física na vida de um líder é a cegueira mais insignificante. A pior cegueira é quando ele não sabe para onde vai, ele não sabe para onde deve ir,
Ele não sabe para onde Deus quer que ele vá. Ele está cego, seus olhos espirituais estão vazados. Sabe o que eu tenho visto nas minhas andanças? São líderes que têm um terno bonito, uma gravata bonita. Eles têm um carro bonito. Eles estão numa igreja bonita, um templo bonito, tudo bem bonitinho, organizado. Tudo está funcionando. Tudo está funcionando perfeitamente, mas os olhos deles estão vazados. Eles não sabem para onde ir. Não têm visão nem direção. Estão cegos. E a única forma que eles podem ser salvos é se eles se abraçarem com aquela pilastra central de Senhor, tenha misericórdia, renova a visão e faz mais uma vez, através da minha vida, faz mais uma vez. Aleluia, Jesus. Um avião saiu de Osaka com destino à Europa. Depois de algum tempo de voo, o comandante começa a falar com todo mundo na aeronave. Senhoras e senhores, bem-vindos ao nosso Boeing. Estamos sobrevoando a altitude tal. Já alcançamos a altura de cruzeiro, estamos sobrevoando a mais de 900 km por hora. Aí no braço da sua poltrona você tem acesso a mais de 300 canais de rádio, mais de 100 canais de televisão, a mais de 300 filmes para você escolher. Daqui a pouco vamos começar o nosso serviço de bordo. Temos almoço, jantar, café da manhã, temos uma coberta, temos um chinelo, pijama, para você descansar no seu voo. Tudo está funcionando perfeitamente bem na nossa aeronave, porém, nós perdemos a direção. Meus irmãos, tudo está funcionando bem, mas nós perdemos a direção. Tudo funcionar bem numa igreja não significa que ela esteja na direção certa. A direção vem do Senhor. Se você está cansado, se Deus não está fazendo mais através de você como fez um dia, e o diabo está rindo de você, se divertindo com você. Você pregava, não prega mais. Sabe, você impunha as mãos, as pessoas eram curadas, não são mais. Deus usava para você em poder, em línguas, em palavra de profecia, não usa mais. Você foi um cara forte, você foi uma mulher forte, você foi alguém, você não é mais. E o diabo joga isso na sua cara todo dia. Você agora é um fracote, você não evangeliza, você não ganhava para Jesus. Um dia você ganhou, um dia você foi, mas agora você não é mais. Estava pregando num congresso jovem, meus irmãos. E do meu lado, sentado lá na plataforma de público, estava o jovem que estava dirigindo a programação. Pastor, está vendo aquele homem de cabeça branca ali no terceiro branco? Estou vendo assim, meu pai, pastor. Que benção, teu pai aqui. Pois é, pastor, está vendo? Olhe para ele, ele não sorri. Como assim? Meu irmão morreu há 4 anos atrás. E quando meu irmão morreu, a vida dele acabou. Ele não sorri mais. Pastor, ele pregava no ar livre. Ele pregava no trem. Era um evangelista. Ele abriu igrejas, pastor. Ele ia para um lugar onde não tinha igreja, começava a visitar as pessoas, começava um culto, e daqui a pouquinho tinha uma igreja. Mas depois que o meu irmão morreu, a vida dele acabou, ele nunca mais sorriu, ele não é evangelista, ele não faz mais nada. Ele foi, mas ele não é mais. Sabe, nos momentos de fraqueza, alguma coisa acontece na sua vida, e o diabo usa isso para dizer, você não vai ser mais. Você não é mais. Você foi, agora não é mais. Eu pastoreei uma igreja que um homem um dia veio à frente do apelo, ele vinha chorando. E eu via que entre as pessoas que estavam à frente, ele era a pessoa que mais chorava, era a pessoa que mais expressava a sua emoção. Eu fui lá, botei a mão na cabeça dele, orei por ele, procurei saber quem ele era, esposo de uma irmã da igreja, os seus filhos estavam na igreja, sua mulher estava na igreja, ele que não estava. E eu fui visitá-lo, fui conversar com ele, eu vi a história dele. Aconteceu um problema na vida dele, meus irmãos. E o diabo falou, você não pode mais ir à igreja. Você não é digno mais de entrar na igreja. E ele entrava, mas ele vinha na igreja, ficava escondido atrás da janela da igreja.
Ele chegava depois que todo mundo chegava e ficava lá atrás da janela, ouvindo a palavra, e ia embora antes do culto acabar. Ninguém via ele chegar, ninguém via ele ir embora, porque o diabo tinha convencido a vida dele, o tinha convencido de que ele não era digno de pisar aqui, ele não podia pisar aqui. Ele tinha sido um líder, ele tinha sido um pregador, mas agora estava escondido atrás da banda de uma janela. O diabo o prendeu lá. Até o dia em que ele estava pregando a palavra, o Espírito Santo tirou ele de trás da janela. Aleluia. Ele trouxe ele na frente. Esse homem passou a ser um líder de novo na igreja. Braço direito do ministério. Começou a abrir portas para a pregação do Evangelho. E até hoje ele está lá nessa igreja, abrindo portas para a pregação do Evangelho. Mas o diabo prendeu atrás da banda de uma janela durante muitos anos. Você não vai fazer mais. Ei, obreiro! Irmão e irmã! É mentira do pai da mentira. Deus vai fazer mais uma vez na sua vida. Mas você vai ter que ter toda a fé para abraçar aquela pilastra. Você vai ter que usar os seus braços. Quando Moisés levantava, o povo ganhava. E quando Sansão abraçou aquela pilastra, ele orou. E por causa daquele abraço naquela pilastra, quando ele traz com aquelas correntes, ele abala aquele lugar. E o nome de Deus é glorificado. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Foi trazido para divertir as pessoas, para servir de chacota, para testemunhar do poder do Deus dele sobre o poder do Deus do povo de Israel. Mas aquele Deusinho com letra minúscula foi humilhado, porque tinha um homem ali, temente a Deus, enfraquecido, combalido, traído, com os olhos vazados, mas com o coração crendo em Deus, confiando em Deus, ao ponto de orar: faz, Senhor, faz mais uma vez, opera mais uma vez. Aleluia. Bendito é o teu nome. São os braços de Sansão abraçando a pilastra. Agora vem comigo para Gênesis capítulo 48. Meus irmãos, o que está acontecendo em Gênesis capítulo 48 é um dos eventos mais extraordinários da história da palavra de Deus. Eu tenho lido a Bíblia muitas vezes. Eu tenho lido a Bíblia em diversas versões, idiomas. Eu tenho mergulhado na palavra de Deus. E eu fico maravilhado com as histórias da Bíblia, com o que aconteceu no povo, na história do povo de Deus. Mas é o que está aqui em Gênesis 48, na minha percepção, na minha experiência com a palavra, sobrepuja qualquer outra história na Bíblia. É inusitada. É uma surpresa. É algo inesperado que acontece aqui. Os irmãos conhecem bem a história bíblica. Os patriarcas: Abraão, Isaac, Jacó, José. Jacó estava velho. Já estava indo para o final da sua vida. Chega a notícia de que a morte de Jacó se aproximava a José, seu filho. Quando José recebe a notícia da iminência da morte de Jacó, ele se lembra que os seus dois filhos, Manassés e Efraim, ainda não tinham sido abençoados por Jacó. E ele logo toma providência. Pega Manassés, o primogênito, e Efraim, o mais novo, e vai visitá-la, o seu pai, o avô deles. E alguém anuncia para Jacó: José está aí, e seus filhos. E Jacó se alegra: oh, eu vou ver os meus netos antes de partir. E seguindo a tradição, meus irmãos, José pega Manassés, o primogênito, com a mão esquerda. Pega Efraim, o mais novo, com a mão direita. E vai levando Manassés e Efraim na direção de José,
que estava de frente para ele, de maneira que Manassés ia ficar do lado direito de José, o primogênito, ia ser abençoado com a mão direita de Jacó. E Efraim, que estava na mão direita de José, ia ser abençoado com a mão esquerda de Jacó. E ele vem, o primogênito, ao encontro da mão direita de Jacó, o mais novo ao encontro da mão esquerda de Jacó. E quando diz: meu pai, aqui estão os seus netos, para que o Senhor o abençoe. Aqui está Efraim, aqui está Manassés, o primogênito, aqui está Efraim, o mais novo. Jacó estende a mão, meus irmãos, e diz a Bíblia que Jacó cruza os braços. Oh, glória! E ao cruzar os braços, a mão direita de Jacó foi para Efraim. E a esquerda foi para Manassés. E Jacó abençoa Efraim. E quando José percebe que a mão direita de Jacó não estava sobre Manassés, o primogênito, mas sobre Efraim, José diz: não, meu pai, não é assim. E vai lá e descruza os braços de Jacó. Mas Jacó cruza de novo e diz: eu sei quem é o primogênito. E Efraim vai ser grande, mas maior que ele. E Manassés vai ser grande, mas maior que ele vai ser Efraim. Aleluia. E quem sai dali com a bênção de Jacó foi o mais novo. A história vai correr. Manassés vai crescer. Mas enquanto Manassés crescia 1, 2, Efraim crescia 10, 20, 30, 50, ao ponto do povo de Israel, em determinado momento da história, ser chamado de povo de Efraim. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a bênção de Deus não depende de tradição humana. A bênção de Deus não depende de tradição religiosa. A bênção de Deus não depende de homem. A bênção de Deus não depende de pai, filho, irmão e irmã. A bênção de Deus é produto da autonomia de Deus, da soberania de Deus. Os braços cruzados de Jacó ensinam sobre a soberania de Deus. Deus unge quem quer, chama quem quer, habilita quem quer, capacita quem quer, usa quem quer, coloca quem quer, aonde ele quer, no dia que ele quiser, para fazer o que ele quiser. Ninguém manda em Deus. Aleluia, José ficou perplexo. Não, meu pai, para tudo agora, meu pai. Pare tudo, está errado. A tua mão direita tem que estar sobre Manassés, o primogênito. A tua mão esquerda sobre Efraim. O senhor está se enganando. O senhor está velho. O senhor está se enganando. Nada disso, José. Nada disso, meu filho. Eu não estou me enganando. Eu sei quem você é. Eu sei quem é Manassés. Eu sei quem é Efraim. Não fique preocupado. Manassés não vai ser abandonado. Ele vai ser grande. Mas hoje é o dia de abençoar Efraim. Aleluia, irmão, Jesus. Bendito é teu nome, Jesus. Quando chegar o dia de Deus colocar a mão dele sobre a sua cabeça, ninguém toma a sua bênção. Aleluia, Jesus. Deus não se impressiona com a aparência. Nome, Jesus. Deus não se impressiona com oratória. Deus não se impressiona com indumentária. Deus não se impressiona com nada disso. Na eterna sabedoria dele, quando ele abençoa, quando ele unge, o nosso papel deve ser de submissão, louvor e gratidão a ele. Aleluia, Quando Jesus. Deus unge alguém do meu lado, a minha atitude é: glorificado seja o nome de Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Tu és santo, poderoso e Mas fiel, a minha Jesus. imaturidade me faz querer descruzar os braços de Jacó. Será que na sua caminhada Deus estava fazendo algo de algum jeito
E você estava querendo convencer Deus a fazer diferente. Você já se pegou dizendo, não faz isso não, Senhor. Não, Senhor. Não é esse, é aquele. Não é assim, é daquele. Não, Senhor, não faça isso. Querendo ensinar Deus a fazer a obra dele. Você já se pegou lutando contra Deus? Como José começou a lutar contra Jacó? Você já se surpreendeu, impactado, vendo Deus fazer exatamente o contrário do que você faria? Porque se depender de José, o abençoado seria Manassés. Mas graças a Deus não dependeu de José. E graças a Deus não depende de mim. E graças a Deus não depende de você. Eu conheci um homem, meus irmãos, escritor extraordinário, pastor extraordinário. Escrevia semanalmente para um jornal. Cada artigo melhor que o outro. Cada artigo mais espiritual que o outro. Mais alimento espiritual. Até que um dia eu abro o jornal, está lá um artigo dele. O título do artigo: Se eu chamasse os missionários. Olha o título. Se fosse eu que chamasse os missionários. E ele começa a escrever. Eu iria para as maiores igrejas e perguntaria aos seus pastores quem são os melhores líderes dessa igreja. E os chamaria. Nesse caso, o missionário fulano de tal, que gastou a sua vida na Índia, nunca seria chamado. Porque ele nunca fez parte de nenhuma igreja. Se eu fosse chamar os missionários, eu procuraria aqueles pastores bem-sucedidos, que fizeram as igrejas crescerem, os ministérios de maior sucesso, e eu os chamaria para a missão. Nesse caso, o missionário fulano de tal, que gastou a sua vida na China, nunca seria chamado, porque ele nunca pastoreou nenhuma igreja. Se eu chamasse os missionários, eu iria nos seminários, nos institutos bíblicos, nas casas de preparação de obreiros, e perguntaria quem são os melhores alunos, quem tira as melhores notas. E eu escolheria os melhores alunos para missões. Nesse caso, a missionária fulana de tal, que gastou a sua vida no Oriente Médio, nunca seria chamada, porque ela nunca teve o privilégio de estudar num seminário. E ele vai falando os seus critérios e mostrando no artigo grandes missionários que, se fosse seguido os critérios dele, estariam fora do campo. Ele termina o artigo com a seguinte frase: graças a Deus, não sou eu que chamo. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, graças a Deus, não somos nós que chamamos os pastores, não somos nós que ungimos os líderes. Bendito é o teu nome, Jesus. Graças a Deus que não somos nós. Graças a Deus, porque Deus sabe quem Ele chama, quem Ele separa, quem Ele unge, quem Ele prepara, quem Ele guia, quem Ele capacita e quem Ele usa. Aleluia, Jesus. Os braços cruzados de Jacó nos ensinam que ninguém manda na unção de Deus. Aleluia. Bendito é o Os teu braços nome, erguidos Jesus. de Moisés nos ensinam que o poder de Deus está na sabedoria de reconhecer os limites e trabalhar com a equipe que ajuda. Os braços de Sansão abraçando aquela pilastra nos ensinam que Deus não desiste de nós. Sempre que o nosso coração for sincero e verdadeiro, Deus entra em providência e nos abençoa, nem que seja para uma apenas vez mais. Aleluia, Os braços cruzados de Jacó nos ensinam que Deus é soberano, que Deus é autônomo e que a melhor coisa para nós é estar debaixo da autonomia e da soberania de Deus. Podia parar aqui o sermão, porque já temos lições demais para a nossa vida, já temos preciosos ensinamentos para nós, mas eu preciso levar os irmãos comigo a João capítulo 19 e Lucas capítulo 23. Se lá em Êxodo nós tínhamos Moisés com os braços erguidos, se lá em Juízes tínhamos Sansão com os braços se unindo ao redor de uma pilastra, e se lá em Gênesis 48 nós tivemos Jacó cruzando os braços, em João e em Lucas nós temos Jesus com os braços abertos.
Aleluia, sendo cravado Jesus. naquela cruz, com cravos perfurando as suas mãos, de modo a garantir que os braços dele não baixassem e nem se recolhessem. E ali naquela cruz, ao contrário do que pensavam os romanos, completamente diferente do que pensavam as autoridades dos judeus, não estava derrota, estava vitória. Bendito é o teu nome, Ali Jesus. nós vimos o testemunho da autoridade de Deus, revelada no sacrifício de Jesus, usando as palavras do apóstolo Paulo, em Romanos 5, capítulo 8, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda o apóstolo Paulo, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus, de braços abertos, venceu Satanás, venceu a morte, venceu o inferno. O verdadeiro líder não é aquele que bate nos liderados, não é aquele que amedronta os liderados, mas é aquele que está pronto a morrer por eles. Bendito é o teu A nome, cruz Jesus. é o trono do líder cristão. Ali naquela cruz, meus irmãos, estava o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, acerca de quem Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse que todo joelho se dobraria, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessaria que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Aleluia. Querido líder, querido obreiro, permita que alguém sustente seus braços. Pare de caminhar sozinho. Pare de levar todo o peso do ministério sozinho. Pode estar certo, Deus tem Urs e Arãos também para sustentar os seus braços. Aleluia, Jesus. Querido obreiro, querido líder, irmão, irmã, o que Deus está esperando de você é um coração sincero, é uma oração sincera. Bendito é o teu nome, Jesus. Sansão não estava ataviado, estava humilhado, não estava limpo, estava sujo, estava com os olhos vazados. Mas com os olhos vazados, sujo, com roupas descartáveis, ele fez uma oração sincera. Deus, faz mais uma vez. Oh, Deus. Aleluia, Jesus. E Deus ouviu a sua oração, meus irmãos. Sabe o que a Bíblia diz? Que o povo de Deus estava reunido numa casa. Aconteceu uma manifestação poderosa. E o lugar onde eles estavam reunidos começou a tremer. Sabe o que Deus está esperando de você, querido? Uma oração sincera, verdadeira, honesta. Meus olhos estão vazados. Eu perdi a força. Não consigo mais levar isso sozinho. Renova as forças. Faz mais uma vez. Promessa das Escrituras. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia, Subirão Jesus. com asas como águias. Bendito é o teu nome. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quando você estiver se surpreendendo, se pegando em colisão contra Deus, não aceitando o que Deus está fazendo, não querendo que Deus continue fazendo o que Ele está fazendo,
achando que tinha que ser com você o que está sendo com o outro, deixando o ciúme, a inveja tomar conta do seu coração, querendo colocar a tradição religiosa acima da soberania de Deus. Lembre-se que Jacó cruzou os braços dele para deixar registrado nas Escrituras que Deus é soberano, que é Deus que manda. Aleluia, Jesus. Agora, meus irmãos, se nada adiantar os braços de Moisés erguidos, se de nada valer os braços de Sansão abraçando aquela coluna, e se nada adiantar a visão dos braços cruzados de Jacó, olhe para a cruz de Cristo. Bendito é o teu nome. Contemple o nosso Salvador. Aleluia, Jesus. Lembre-se do preço que foi pago para a nossa redenção, para que o meu nome e o seu nome pudessem ser escritos no livro da vida, para que hoje estejamos contando entre aqueles que cantam Maranatá. Ora vem, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E a minha oração é que hoje Deus te dê a vitória nas suas batalhas. Bendito é o teu Que Deus nome, renove a Jesus. unção e o poder dele sobre a sua vida. Oh, glória a Deus. Que Deus te traga submisso diante da sua soberania e autoridade. Aleluia, E que Jesus. Deus renove a sua alegria, fazendo você enxergar o preço que foi pago naquela cruz. Bendito é o teu nome, Jesus. E Deus pode te dar alento, Deus pode te dar conforto, e Deus pode fazer novas todas as coisas na sua vida. Abaixa a Glória sua a cabeça, Deus. feche os seus Aleluia, olhos. Jesus. Talvez você esteja naquele estágio da vida quando os seus braços estão cansados. Se alguém entre nós se sentindo extremamente exausto, cansado, precisando que Deus renove as suas forças, é com você esse apelo. Talvez você esteja naquele momento da sua vida quando você perdeu a direção. Você não sabe se vai para a direita ou para a esquerda. Você perdeu a noção de para onde tem que ir. E você precisa que Deus se manifeste na sua vida com poder e glória. É com você esse apelo. Ah, se você está brincando contra Deus. Se você está em rebeldia contra Ele. Se você está querendo dizer para Ele como Ele tem que agir. E se você está infeliz por causa disso, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você gostaria que acontecesse. Ah, José foi com uma expectativa, mas foi frustrado. Ah, ele queria sair dali celebrando Manassés. Mas o projeto de Deus foi que ele saísse dali celebrando Efraim. É com você, sempre. Ah, se você perdeu a visão da cruz. Se você se esqueceu do que Paulo escreveu em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Se você quer retomar o brilho daquela palavra de Paulo aos Filipenses, que disse que Deus deu a Jesus um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus trouxe você aqui nesta noite para confortar o seu coração e para dizer: eu vou fazer mais uma vez na sua vida. Aleluia, Eu quero orar por você. Hoje à noite, bendito é o eu teu quero nome, pedir a Jesus. você uma análise honesta e sincera da sua vida. Simples. Resumida na seguinte palavra. Lembra da oração sincera de Sansão? Da oração verdadeira dele? Honesta dele? É simples assim. Eu só quero que você diga no seu coração: pastor, pastores, orem por mim. Eu preciso que vocês orem por mim. Pastores, intercedam pela minha vida.
Eu preciso que Deus faça de novo em mim e através de mim. Meu querido, minha querida, se você está entre aqueles que vão dizer nesta noite, ore por mim. Com a sua cabeça baixa, com seus olhos fechados, apenas levante uma das suas mãos. Deus abençoe. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Deus abençoe, 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 Deus, ó, quantas mãos levantadas, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Meu irmão, minha irmã, faça uma oração sincera. Todo mundo esperava a humilhação de Sansão, todo mundo esperava o escárnio, mas Deus recebeu uma oração sincera e por causa dessa oração sincera tudo mudou, tudo mudou. Você quer que nós oremos por você? Levante sua mão. Pastor, ore por mim. Eu preciso de oração. Eu preciso que Deus ore para mim. Eu preciso que Deus fale comigo. Levante a sua mão. Se você não fez isso ainda. Agora, todos que levantaram suas mãos e aqueles que não levantaram também, fiquem todos em pé. Em nome de Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Sabe, é uma questão de verdade, de honestidade. É questão de integridade. Não façam barulho, apenas fiquem em pé. Todos que levantaram as suas mãos, sem exceção, com humildade e temor, deixem seus assentos e venham se ajoelhar aqui à frente. Aleluia, rapidamente, Jesus. sem demora. Humildade, temor no Senhor, sinceridade e integridade. Faz mais uma vez, Senhor. Olha para mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Olha para Bendito é o minha teu vida, nome, Senhor. Jesus. Renova, Senhor. Guarda, Senhor. Unge, Senhor. Trabalha, Senhor, cura, Senhor, perdoa, Senhor, conserta, Senhor, age, Senhor, oh, venha, Senhor, na minha vida. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, deixe o seu lugar e venha, em nome de Jesus, daqui para frente, derrame a sua alma, como Sansão derramou ali. Deus é o mesmo. Ele está esperando a sua oração sincera. Sabe, meus irmãos, às vezes a nossa falta de fé, a nossa falta de consciência nos impede de colocar a nossa mão no milagre de Deus. Deus tinha um milagre para fazer na vida de Sansão. Deus só estava esperando a oração sincera. Deixe o seu lugar. Vem aqui para frente. Dobre os seus joelhos. Não pense em nada, em quem vai falar, em quem vai pensar, no que vai parecer. Pense em Deus. Apenas deixe o seu lugar. Eu sinto uma ação de Satanás forte aqui. E eu peço à igreja que ore. Eu sinto uma ação do mal para impedir pessoas de serem transformadas nessa noite. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia, Jesus. Queria que a igreja orasse repreendendo a ação do mal. E eu quero pedir que você deixe seu lugar e venha aqui para frente e se ajoelhar. Você não é capaz de imaginar o que pode acontecer a partir desse quebrantamento. Bendito é o teu nome, Jesus. Mas alguém pode... Welcome. Hello. E aí, beleza? Como é que você tá? Tudo bem? Estamos aí. Estamos junto nessa aí. Sempre. Glória a Deus. Tu és santo, poderoso e fiel, Jesus.